Eu decidi gravar esse vídeo porque eu tô percebendo um número muito grande de pessoas que têm vontade de falar sobre o assunto, apesar de muitas virem falar. A gente sabe pessoas que estão sofrendo, que têm vontade de falar sobre o assunto, que têm vontade de sair dessa condição, mas por vergonha, por condicionamento social, por medo ou por qualquer outro tipo de bloqueio, acabam não mantendo isso debaixo do tapete, né? E, sei lá, as pessoas têm vergonha de falar sobre a felicidade, têm vergonha de falar sobre o amor, e que é a coisa mais importante do que isso, né? Então a gente tem que tocar nesse assunto. Ainda mais porque está tudo errado, né? A gente está numa sociedade doente, cada vez mais doente, por sinal. Não precisa muito para perceber isso, é só olhar para cada esquina, cara. Cada esquina a gente tem uma farmácia surgindo. Isso não é normal, isso não é normal. A gente não tem que aceitar isso como normal. A gente tá doente, tá todo mundo ficando doente. A gente vê gente cada vez mais se entupindo de remédio para conseguir dormir, para conseguir ficar em paz. Ficar em paz não, ter uma ilusão de paz, né? Pelo menos não se sentir tão perturbado. A gente tem casos cada vez maiores, índices cada vez maiores, apesar de eles estarem velados na mídia, índices cada vez maiores de suicídio. Isso está aumentando uma progressão geométrica. A minha mãe se suicidou, cara. E a gente finge que não está vendo. Nós temos comportamentos extremamente egoístas, agressivos, com pessoas próximas a gente, e a gente se arrepende depois, mas joga para debaixo do tapete. Finge que não tem nada errado. E, como diria Krishnamurti, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Não é sinal de saúde a gente aceitar tudo o que está acontecendo como se fosse algo normal, como se a vida fosse isso mesmo. E a gente tem vergonha de falar sobre felicidade, de falar sobre amor, as coisas mais importantes da nossa vida. E mesmo olhando a partir de um ponto de vista racional, porque a gente vive numa sociedade extremamente racional, a felicidade é o ponto mais importante da nossa vida. A gente compra um carro porque a gente acredita que ele vai fazer a gente feliz. A gente busca status, luxo, poder, fama, porque a gente acredita que essas coisas vão trazer felicidade pra gente em algum nível. A gente procura estar do lado de alguma pessoa em específico, porque a gente acredita que estando com ela, nós vamos ser mais felizes. E, como diria o meu mestre Paris, tem peso maior do que jogar a responsabilidade da tua felicidade nas costas de outra pessoa? E até mesmo a pessoa que rouba e mata, ela faz essas coisas porque ela acredita que em algum nível, obtendo aquilo ou removendo aquele obstáculo, elas vão ser mais felizes, ou pelo menos estar menos perturbadas, né? Então esse é o ponto em comum de todos os seres, né? Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos fugir do sofrimento. O Dalai Lama fala muito sobre isso. E esse é o eixo que nos conecta, é o nosso ponto comum. Seja branco, seja negro, seja de esquerda, seja de direita, seja uma pessoa que viveu 100 anos atrás, ou uma que vai nascer daqui a 1000 anos, nós temos esse ponto em comum. Todos querem fugir do sofrimento e todos querem ser felizes. Até mesmo os animais. Mas essas visões errôneas de felicidade, que a gente estava falando antes, como luxo, status, poder, elas são felicidades transitórias, são felicidades permanentes, não são felicidades genuínas. Elas podem trazer alguma felicidade em algum nível por um momento, mas passado esse momento, o sofrimento vem. Né? O carro perde o brilho, a gente vai começando a ver defeitos na pessoa que está do nosso lado. Se a gente comete algum delito, mesmo que a gente jogue para debaixo do tapete, a gente vai sentir culpa em algum nível, a gente vai sentir uma ausência de paz. E, então todas essas felicidades, elas não são genuínas, elas são transitórias, elas são felicidades condicionadas a um objeto externo.
E a gente vive sobre um esforço tremendo, um esforço exaustivo e, acima de tudo, infrutífero, para manter por perto tudo aquilo que faz bem pra gente e afastar tudo aquilo que a gente acredita que faz mal. O campo dos sentimentos, ele é algo muito místico assim pra gente, na nossa sociedade, extremamente racional. E por se tornar algo velado, por se tornar algo que a gente não fala, a gente não conversa sobre, a gente acaba não aprendendo a como lidar com os sentimentos. Apesar de ser algo natural, inerente a todos nós, né? Então todos nós amamos, todos nós sentimos raiva. E todos nós também somos capazes de sentir compaixão. Até o pior dos bandidos, como diria o crioulo rapper, até mesmo o mais desandado dá um tempo na função quando ele descobre que é amado. Então até a pessoa com o comportamento mais egoísta, ela é capaz de sentir amor. O bandido, o corrupto, ele é capaz de sentir amor. Quando ele está com a família, nem que seja só com os filhos, ele é capaz de olhar para o outro com carinho, de sentir vontade de ajudar o outro, de cuidar do outro. Então ninguém é essencialmente mal ou essencialmente bom. Nós somos essa essência criativa capaz de cometer atos maus ou atos bons, ter comportamentos, pensamentos positivos e negativos. Não vamos ser hipócritas, até nós cometemos comportamentos negativos, né? Até nós fazemos mal. Pequenos atos de maldade no dia a dia, uma mentira para benefício próprio, passar a outra pessoa para trás se isso representar alguma vantagem para a gente. Pequenas maldades, pequenos comentários maldosos. Então a gente tem a mesma capacidade de fazer o mal do que a pessoa que mata. Todo mundo é capaz de matar. Assim como todo mundo é capaz de fazer o bem. Todo mundo é capaz de perdoar, de amar, de deixar o orgulho de lado para ajudar uma outra pessoa, para deixar o benefício próprio de lado, pensando no bem da outra pessoa. Nós somos essa essência criativa. Nós temos a capacidade de escolha. O mestre Paris fala que não importa a situação que a gente tiver, a gente sempre vai ter escolha. É importante perceber isso e ter lucidez sobre isso. Então é importante nós percebermos que nós não somos esse sentimento ou esses pensamentos. Nós somos a essência criativa por trás dele. Nós somos os criadores desses sentimentos e pensamentos. Nós não precisamos ficar presos a eles. Esse é o ponto. A gente não precisa deixar de sentir ou de pensar. Isso é natural do ser humano. Mas a gente não precisa se deixar ser controlados por eles. Nós não somos nossos pensamentos. Se a gente se deixar levar por eles, a gente pode ficar cegos. Quando a gente fica com raiva, a gente fica cego. Tanto é que depois que passa a raiva, a gente percebe, né? Nossa, como eu fiz isso? Onde que eu estava com a cabeça? Então a questão é manter sempre uma visão lúcida sobre o que a gente está sentindo e sobre o que a gente está fazendo. É interessante a gente fazer um pequeno exercício, assim, eu queria que cada um que estivesse assistindo fizesse também. Se lembrem de alguma pessoa, alguma paixão que vocês tiveram no passado e que marcou muito vocês, ou alguma opinião que vocês tinham sobre determinado assunto, ou algo que vocês queriam muito, algo que você queria muito, muito. Sintam o que você sentia naquela época. Lembrem o que você sentia. Era desejo, era tesão, seja lá o que for. E agora reflitam. Hoje, será que meu sentimento em relação àquela pessoa, a minha percepção em relação àquela pessoa, aquela situação,
aquele emprego, seja lá o que for, será que é o mesmo? Ou será que mudou? Será que eu já penso, pensando bem, essa pessoa ela não é bem o que eu queria, essa situação não é bem o que eu queria. Nossa, como que eu pensava aquilo? Como que eu queria aquilo? E o interessante aqui é a gente perceber que a pessoa, a situação, o objeto em si, ele não mudou. O que mudou foi a nossa percepção em relação a ele. Então, no budismo a gente fala que as coisas em si elas são vazias, mas não vazias num sentido negativo, vazias no sentido de que nós as preenchemos, nós atribuímos significados e sentimentos a ela. Uma pessoa que pode ser admirável para mim pode ser execrável para outra pessoa. O que é certo para mim pode ser errado para você. E aquela coisa, ela simplesmente é o que é. Mas a nossa percepção, o nosso sentimento em relação a ela é diferente um do outro. E passa o tempo, essa percepção também muda. Um exemplo bem legal para isso é um tipo de meditação assim, que você senta e traz um trauma, uma lembrança, algum sentimento negativo, algum medo que você tenha. E você repara, se mantém imóvel, mas repara nos reflexos que isso te traz no teu corpo. Então o ombro fica mais tenso, o coração acelera, a respiração fica mais acelerada, mãos e pés ficam inquietos. E aí você para. E você respira. E relaxa. Relaxa o ombro. Solta a tensão. E ainda continua com aquela situação em mente, com aquele trauma, aquele medo. Mas você respira. Desacelera o coração. Pacifica a respiração. Acalma a mente e o corpo. E você ainda está com aquilo em mente. Você ainda está com aquela mesma lembrança, aquele mesmo trauma. Então não é o trauma em si que te traz sofrimento. É a forma como você responde a ele. É a sua relação, é a sua resposta em relação a ele. Isso também vale para as coisas que te trazem alegria. Não é a situação em si, a pessoa em si que te traz alegria. É a forma como você responde, como você acolhe, como você aceita. E quando a gente percebe isso, quando a gente realiza isso, a gente conquista uma liberdade muito grande. Conquista não, na verdade a gente descobre essa felicidade que sempre esteve aqui disponível pra gente. Porque até então a gente acreditava que a felicidade dependia de questões externas, de situações externas. E a gente seguia arrumando tudo que estava errado, que a gente acreditava que estava errado. Eu quero isso, então vou mexer nisso. Não, eu não gosto disso, então vou mexer nisso. E quando a gente acredita que a dependência da nossa felicidade depende de situações externas, a gente nunca vai ser feliz. A gente pode estar feliz se todas as coisas ao nosso redor estiverem indo 100% de acordo com as nossas expectativas. Mas isso gera um esforço tremendo e é infrutífero. Porque a gente nunca vai ter controle total sobre o que está acontecendo ao nosso redor. A gente pode ter uma ilusão de controle, não o controle. A gente pode ficar doente, podem bater no nosso carro. A pessoa que está do nosso lado pode deixar de sentir tesão pela gente, se apaixonar por outra pessoa. Tudo pode acontecer. A gente não tem controle. E essa ilusão de controle traz muito sofrimento. Porque ela é infrutífera. E a partir do momento que a gente percebe isso, é assustador, mas também ele dá uma liberdade muito grande. Quando você acredita nisso de verdade, você percebe que isso é um fato, que isso não é psicologia, que isso não é misticismo, que isso não é esoterismo, que isso é realismo, que isso é psicologia. Isso gera uma liberdade muito grande. Porque você tem que parar de procurar. Você tem que parar de fazer todo aquele esforço tremendo, exaustivo, para ficar ajeitando eternamente o que está ao seu redor.
E a partir do momento que a gente percebe que a felicidade é uma questão interna, a gente começa a trabalhar isso. A gente pode cultivar a felicidade, cultivar pensamentos bons, comportamentos bons, atitudes boas. Como o mestre Alan Wallace fala, como um agricultor que cultiva o campo. Não é muito diferente disso. E os pensamentos negativos, as atitudes negativas, a gente simplesmente não combate, porque combater dá energia para isso. Mas a gente para de alimentar, para de cultivar. E cultiva aquilo que é bom, aquilo que traz paz, aquilo que traz serenidade. E aí não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, não importa se você está desempregado, se você está empregado, se você está com aquela pessoa, se você está sozinho. Aí você vai estar feliz, independente do que estiver acontecendo ao teu redor. E aí a gente passa a agradecer. Agradecer e acolher tudo que passa pela nossa vida. A gente permite que as coisas cheguem, que as pessoas cheguem. Acolhemos todas as situações, aparentemente positivas ou negativas. Aproveitamos elas, o tempo que elas ficam com a gente, e depois deixamos que elas vão embora, que elas sigam o fluxo natural. A impermanência é inevitável, tudo vem, tudo vai, e nada fica para sempre. Então a gente só agradece o tempo que a gente teve com as pessoas, com essa situação, com o que quer que venha na nossa vida. Só que a gente sofre demais pelos apegos que a gente cria. A gente cria tanto apego, a gente não permite que as coisas vão embora. A gente não consegue permitir isso. Às vezes um relacionamento ele já acabou há muito tempo. E a gente fica lá forçando, martelando, se desgastando. Algo que poderia acabar de forma bonita a gente desgasta cada vez mais. Até ficar insustentável. Ou até alguém acabar fazendo uma besteira. Mas até o sofrimento ele pode ser algo bom. No budismo a gente fala muito sobre o sofrimento como algo bom. Porque quando tá tudo bem, quando a gente tá levando aquela vida morninha, meio bosta, a gente não procura mudar. A gente aceita. A gente aceita viver naquela vidinha. Mas quando a gente sofre, quando a gente leva um pé na bunda, quando a gente perde o emprego, quando acontece alguma coisa na tua vida que faz sofrer tanto, que você não tem outra escolha senão tomar uma atitude, isso te abre a mente para novos caminhos, para novas perspectivas, porque as antigas não te satisfazem mais. Então o sofrimento pode ser algo bom, dependendo de como você lidar com ele. O sofrimento abre a gente. Então vamos sempre agradecer o sofrimento. Sempre agradecer e aprender com ele, ao invés de tentar fugir. Porque a gente não vai conseguir fugir. A gente pode protelar, jogar para debaixo do tapete, esconder com remédio, esconder com televisão, esconder com bebida. Mas no fundo a gente vai estar sofrendo. Então vamos começar a refletir. Vamos abrir a nossa mente, começar a nos questionar. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha função no mundo? Para que serve minha vida? Será que é só para ganhar dinheiro? Será que é só para ir para balada sábado à noite? Não que tenha algo errado com isso, não tem problema nisso. Mas será que eu quero alguma coisa a mais? Será que a vida é mais que isso? O que me faz feliz de verdade? Essas são perguntas simples, mas são extremamente profundas. E talvez nos entregar de verdade a essas perguntas seja se entregar à própria vida. Não a vida que vende na TV, mas a vida de verdade. A vida que vem da experiência individual de cada um. Então vamos procurar acolher mais, perdoar mais, julgar menos.
odiar menos. Porque o ódio, ele é um reflexo do que a gente está sentindo internamente, pode ter certeza. Uma pessoa que está em paz, uma pessoa que está bem, ela não vai desejar o mal do outro. Ela não vai se sentir perturbada pelo outro. Tem um mestre que fala que... Eu não lembro o nome do mestre, mas ele fala que as pessoas não sabem, elas se agarram tanto ao ódio, elas se agarram tão firmemente ao ódio, porque elas não saberiam como lidar com a própria dor se elas não tivessem um ódio para se esconder a própria dor. Então vamos amar e agradecer tudo que passa pela nossa vida. Até as pessoas que a gente odeia. E não sintam vergonha de conversar isso com um amigo, com um parceiro, com uma namorada, com a família. Não sinta vergonha de marcar o teu amigo que às vezes está precisando ouvir essa mensagem. Ou em qualquer outro vídeo que abra a mente, que abra o coração. A vida é muito curta para a gente ficar se preocupando com o que os outros pensam. Eu acho que eu já falei demais e eu queria agradecer a todo mundo que se dispôs a ouvir esse vídeo e que possa ajudar realmente todas as pessoas que ouviram esse vídeo. E eu também queria, com as mãos em prece, desejar que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições, religiosas ou não, todos os mestres que veiculam essa mensagem de paz e de amor, tenham uma longa vida. Que todos nós estejamos a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. E que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.